quero começar com uma motivação diferente. Enquanto nós orávamos, olha aqui para mim em nome de Jesus, olha aqui para mim, ó. Enquanto nós orávamos, eu senti algo no meu coração de dizer: você lembra de quando Jesus Cristo estava passando pela Galileia, rodeado por uma multidão, e uma mulher chamada na Bíblia de hemorroísa, ou mulher do fluxo de sangue, ela tocou a orla de Jesus e foi curada? No meio da multidão, sendo comprimido pelas pessoas, Jesus diz assim: alguém me... Abra a boca, diga: alguém me... Os discípulos deram um sorriso no rosto e falaram: você está de brincadeira, Jesus? Olha essa multidão te comprimindo. Como é que o Senhor nos diz: alguém me tocou? Todo mundo está te tocando. Mas Jesus sabia que dele tinha saído uma força, e aquela mulher foi reconhecida por Deus no meio da multidão. O que eu sentia de falar no início dessa pregação é o seguinte: você está aqui, talvez está cansado, talvez trabalhou o dia inteiro. Quem é que trabalhou hoje? Levanta a mão. Muito bom, pode abaixar. E talvez você pensou assim: ah, eu vou ficar aqui nessa noite. Quer saber? Tem muita gente, eu vou embora. Deixa eu te falar uma coisa. Você até pensou assim: ninguém vai dar falta de mim. Quem sou eu no meio da multidão? Mas saiba que do mesmo jeito que Jesus reconheceu o toque daquela mulher no meio da multidão, Ele viu você. E se você for embora, Ele vai atrás de você, porque Ele tem algo para fazer na sua vida nessa noite. Amém? Amém ou não? Você crê nisso? Então aplaude Ele mais uma vez em nome de Jesus. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Natan. Eu tenho 26 anos de idade. Eu sou casado com a Elisa, a linda Elisa. Sou pai de um bebezinho de 9 meses chamado Tomás de Maria. Lindo demais, meu filho, gente. A cara do pai, vocês podem imaginar. Uma coisinha maravilhosa. Depois você olha lá no Instagram da minha esposa, Elisa Colo de Deus. Sou missionário da Colo de Deus há 7 anos. Sou consagrado a essa obra. Já sou missionário há 10 anos. Há 10 anos pregando o Evangelho. E pela primeira vez em Iviema, no Mato Grosso do Sul. Aleluia. Estou muito feliz de compartilhar com você essa mensagem. Então, eu queria perguntar: alguém trouxe Bíblia? Quem trouxe? Levanta para mim ver. Uma pessoa. Uma salva de palmas para o irmão ali. Muito bom. 2. Obrigado. Então é o seguinte: se você não trouxe a Bíblia, você trouxe pelo menos a boca. Diga amém. Tem gente que não trouxe a Bíblia e a boca deixou em casa, né? Diga amém. Então eu quero que você use a sua voz para interagir comigo nessa pregação. Eu prometo que eu não vou tomar muito o seu tempo, mas eu quero que vocês tenham um sentimento aqui. Nós, durante a nossa vida, eu sou novo, mas já tenho muita experiência de vida comparado com alguns aqui. Eu sei que às vezes nós gastamos esforço, nos cansamos com coisas que não valem a pena, ou com coisas que são passageiras. Vou dar um exemplo. Há mais ou menos 8 dias atrás, eu me mudei de cidade. Quem aqui já fez mudança? Levanta a mão. É um saco fazer mudança, não é verdade? Cansa pra caramba. Parece que a casa nunca fica arrumada, não é assim? Então, esse cansaço, ele não é um cansaço que não presta, mas é um cansaço passageiro. Então às vezes nós nos gastamos com coisas que não duram para a eternidade. Mas nessa noite, isso aqui dura para sempre. Você pode até pensar assim: ah, mas eu sou insignificante aqui. Mentira. O diabo tentou te enganar, e é por isso que eu vim pregar o Evangelho para você e dizer:
Você é escolhido de Deus, e Ele te trouxe aqui, não foi para ver a colo de Deus cantar, Ele trouxe aqui porque Ele tinha uma palavra para o seu coração, para que a sua vida fosse transformada, meu irmão. Glória a Deus. Eu vou aplaudir, foi muito legal, muito bom. Fala para quem está do seu lado: Deus vai falar com você, irmão. Abra a boca, diga: Deus vai falar com você, irmão. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 9. Você traz a água e não abre ela, você está de sacanagem, né? Obrigado, viu, Maria? Mateus capítulo 9, versículo 9. Hoje você vai se cansar por aquilo que não passa. Aleluia. Alguém pode dar um aleluia para mim? Glória a Deus por isso, viu? Mas antes de eu ler o texto, feche os olhos rapidinho. Deixa eu fazer uma oração por você. Feche os olhos, faça silêncio. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, Jesus, venha o reino de Maria, com vosso Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça silêncio e ouça. Quem não trouxe Bíblia, olha para cá. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus. Qual é o nome do homem? Ele estava sentado no posto da coletoria de impostos. Jesus lhe disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estavam sentados à mesa, em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e os seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos de Jesus: por que que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esta é para nós palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Lembra que você tem que interagir comigo, amém ou não? Inclusive eu estou pregando depois de uma enfermidade. Eu tive que ficar 30 dias sem pregar. Se você puder abaixar um pouquinho o violão, por favor. Eu acho que está um pouquinho alto. Eu vim de uma enfermidade, eu estava com uma inflamação aqui na mandíbula, sabe? Com risco de estar com uma inflamação na TM. Eu estou muito animado para pregar. Espero que de fato eu tenha sido curado, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Você conhece a Bíblia, embora você não tenha trago. Tá tudo bem. Fala para quem está do seu lado: você tem que trazer a Bíblia a próxima vez. Abra a boca, diga para quem está do lado: você tem que trazer a Bíblia na próxima vez. Você está me ajudando a pregar, querido. Eu vou gritar a noite inteira, até meia-noite é dia, filho. Vamos lá. Você conhece a Bíblia. Você sabe que Jesus veio por um propósito. O propósito de Jesus era pregar o reino de Deus e levar as pessoas à salvação. O pecado de Adão e Eva foi terrível.
E aquele pecado, conhecido como pecado original, ele destruiu a humanidade, fez a morte entrar no mundo. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Só para você ter uma ideia, o pecado original, ele nos fez escravos do demônio. Fala para quem está do seu lado: você era escravo de Satanás. Não se assuste, não se assuste. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é São João apóstolo, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca pertence ao demônio. Qual era a mentalidade de João o evangelista? Estava no Antigo Testamento. Qualquer um que comete pecado mortal se alia ao inimigo de nossas almas. Nós vimos hoje a beleza do sacramento do batismo, que tirou uma alma das garras de Satanás, aquele bebezinho lindo chamado Vicente, e levou ele para a vida da graça, para que ele tivesse a oportunidade de chegar à vida eterna, não mais escravo do diabo, mas agora filho amado de Deus. Eu teria aplaudido, meu Deus do céu. Eu vou explicar de outro jeito. Antigamente, cadê os seminaristas para ouvir isso aqui? Que isso aqui é lindo demais. Antigamente, quando você ia batizar uma criança, a pergunta do padre para os pais era diferente. Pergunte qual era. Só se todo mundo perguntar. Antes, o padre perguntava assim: pais e padrinhos, para que quereis batizar os vossos filhos? E eles tinham que responder: para que eles se tornem filhos de Deus. E o padre dava outra pergunta: mas para que eles vão se tornar filho de Deus? E os pais respondiam: para que agora, não mais escravos do diabo, eles tenham a vida eterna. Meu Deus. Natan, o que isso tem a ver com a pregação de hoje? Jesus, ele veio resolver o problema do pecado original. Eu e você estávamos condenados para sempre. No Antigo Testamento, o cordeiro era imolado no templo de Moisés, dentro da tenda. O sacerdote fazia oferta em expiação do pecado do povo. Diga aleluia. Só tinha um detalhe: o cordeiro é um animal, e um animal só tem natureza humana, e por ter somente natureza humana, não podia resolver o problema do pecado, que é eterno. Ou seja, o cordeiro animal, quando ele era sacrificado no templo em expiação do pecado do povo, salvava uma parcela do povo, e a outra continuava condenada no inferno. Por que Jesus Cristo veio a esse mundo? Porque Jesus sendo homem terreno, mas sendo Deus divino, ele pode fazer aquilo que o cordeiro não podia. E é por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque enquanto o cordeiro do Antigo Testamento resolvia somente uma parcela do problema, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, resolve o problema de toda a humanidade e leva eles para o céu de novo. Abra a boca bem bonito, fala para quem está do seu lado: Jesus abriu o céu para você. Para quem está do outro lado, diga: Ele abriu o céu para você. Aleluia, querida. É isso. Tem gente entendendo, Michael. Você deve estar pensando assim: esse moleque é doido. Eu sou natural de Angra dos Reis, sou carioca. Vocês estão lascados comigo hoje. Mas gente,
Isso é uma verdade eterna. Jesus veio para redimir a humanidade, ou seja, nos tirar da escravidão e nos dar a oportunidade da salvação. E isso é a coisa mais linda que nós poderíamos aprender. E só isso, olha aqui para mim, olha aqui para mim, só isso deveria bastar. Ao olhar para a cruz de Jesus, cadê uma cruz aqui em nome de Jesus? A cruz de Jesus, aqui. Ao olhar para, é porque aqui está o ressuscitado, né, gente? Ao olhar para a cruz de Jesus, nós deveríamos ouvir as palavras de Pedro, hoje na segunda carta. Pregamos a Cristo que foi crucificado para a remissão dos vossos pecados. Por isso, Atos 2:40, salvai-vos do meio dessa geração perversa. As palavras de São Pedro hoje, no domingo, porque para o judeu já é domingo depois de 6 horas, e é por isso que a liturgia celebrada é a liturgia do domingo. Bastaria, era para nós olharmos para o Cristo e dizer: chega, eu renuncio ao pecado, a Satanás, as suas pompas, tudo, agora eu me entrego a Jesus. Só tem um detalhe: a gente é miserável, a gente parece que gosta do pecado, não é verdade? É aquilo que dizia o Senhor a Isaías, no capítulo 29, versículo 13: o meu povo me busca com os lábios, mas o coração está longe de mim. É aquilo que o Senhor também disse a Isaías, Suelen, dizendo assim: parece que o meu povo é inclinado a se afastar da minha presença. Fala para quem está do seu lado: você está longe de Deus, eu tenho certeza. Pode falar, irmão, pode falar. Você está achando que a pessoa que está do seu lado está sentada é santa? Oh, meu irmão, se você pudesse ser um padre e ouvir confissões. Pergunta para quem está do seu lado: você é santo ou pecador? Só para entender aqui, porque talvez eu errei, né? Talvez eu estou falando besteira e o povo de Iviema já chegou na santidade. É isso mesmo? Ou são pecadores igual eu? Quem é pecador aqui, levanta a mão. Glória a Deus, não, irmão, repreendo. Fala para quem está do seu lado: o pecado show capeta. Fala para quem está do seu lado: show capeta, em nome de Jesus. Olha para mim. Tem casquei. Vamos lá. Nós somos pecadores e nós nos inclinamos. E o pecador que eu escolhi hoje é um homem chamado Mateus. Quem foi Mateus? Mateus, ele era um cobrador de impostos. Você sabe o que é um cobrador de impostos? Um cobrador de impostos é alguém mais ou menos assim. O cobrador de impostos, ele é um judeu de nascença. Isso aqui é uma aula de judaísmo para você. O cobrador de impostos é um judeu de nascença. É um homem inteligente. Ele sabe de matemática, sabe ler e sabe escrever. O cobrador de impostos, ele precisa ser judeu, porque ele precisa conhecer todos os judeus para cobrar os impostos para Roma. O cobrador de impostos precisa ser um poliglota. Ele precisa falar o hebraico, o aramaico, o grego e o latim, porque ele precisa se comunicar com Roma, com César, e precisa também falar a língua do povo de Jesus. Um cobrador de impostos, ele é odiado pela população. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque imagina alguém da tua família contratado para acabar com a tua vida. Pensou? Pensou? É o cobrador de impostos. Tanto que os cobradores de impostos, eles andavam escondidos. Eles andavam normalmente encapuzados, deixavam a barba crescer e usavam indumentárias muito grandes. Por quê? Porque eles precisavam andar escondidos. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que é um cobrador de impostos?
No dia da coletoria de impostos, Michael, era mais ou menos assim. Lembra que o cobrador de impostos é odiado? Ele precisa ir cobrar os impostos meio que na escondida. Então como que Roma fazia? Porque se deixasse um cobrador de impostos no meio dos judeus, do povo da Galileia, o povo ia se revoltar como uma revolução popular, ia matar o cobrador de impostos no soco. Sim ou não? Porque ele era odiado. Então como que Roma fazia no dia da coletoria? Pegava 200 cobradores de impostos e mandava 200 soldados pretorianos para ser a tutela do cobrador. Então agora você tem 200 mesas com 200 cobradores, com 200 soldados atrás deles. Vai olhando o que está acontecendo. Por que precisa de tanta gente? Para colocar medo na população, para que ela não se revolte e tente matar os cobradores. Por isso que cada um era tutelado por um soldado, para proteger a vida do cobrador e do dinheiro. Naquele dia que Jesus foi àquela região para pagar os impostos da sua carpintaria, ele chegou, olhou 200 mesas. Os apóstolos disseram assim: olha, pelo que eu estou vendo aqui, é tudo igual, então vamos na fila que está menor para a gente sair logo. Só que o que Jesus fez? Não, eu quero ir numa específica, porque eu tenho um lugar para ir. Então Pedro, revoltado, tudo bem, vamos obedecer Jesus. No meio de 200, Jesus falou assim: é aqui. Pedro, é tudo igual. Quando Jesus foi para a fila, ele viu aquele homem, aquele moço. Qual era o nome dele? Abra a boca, diga Mateus. Quando Jesus chega para pagar os impostos, ele diz assim: Levi, segue-me. O primeiro susto de Levi é porque Jesus reconheceu e chamou ele pelo nome. Olha o detalhe: quando Jesus fala Levi, segue-me, a primeira preocupação dele não foi de ter ele reconhecido pelo nome. Desculpa, não foi de ter chamado ele para segui-lo. A primeira preocupação do cobrador era: ele disse meu nome em voz alta, agora todo mundo vai saber quem eu sou. Eu não sei se por medo dos judeus ou porque obedeceu de fato a voz do Cristo, mas a Bíblia diz que ele se levantou, começou a seguir Jesus, e foi na Bíblia a conversão mais rápida da história. Jesus só disse para ele: segue-me. Ele levantou, abandonou tudo e começou a seguir Jesus. Hoje eu quero terminar essa pregação com essa mensagem. Nós somos o mesmo que Mateus. No meio da multidão de 200 outros pecadores, cobradores, está um Levi chamado Natan. Qual é o seu nome? No meio de 200 que a gente pensou: poxa, ele nunca vai me reconhecer. Ele te chama pelo nome, diga aleluia. Você pensou assim: ah, mas eu só vou ver lá aquela comunidade cantar, e vai ter Se Ninguém Te Adorar Eu Vou, e vai ter Yeshua, e queima de novo, e a gente vai embora. Olha aqui para mim. Não, ele te chama pelo nome. E sabe como que ele quer você? Ele te quer do jeito que você está. Talvez ainda vestido de cobrador de impostos. Ou você acha que Jesus não sabe o seu pecado? Aquilo que é feito às escondidas, disse Jesus, no final vai ser publicado de cima do telhado. Ou você acha que ele não viu aquele adultério? Ou você acha que ele não viu aquele roubo? Ou você acha que ele não viu aquela mentira?
Ou você acha que Ele não lembra que semana passada você não veio de domingo na missa, mas veio hoje porque tem gente de fora? Você acha que Ele não viu o site que você acessou? Você acha que Ele não viu a trairagem lá no serviço que você e aquela turminha fizeram? Você acha que Ele não viu o seu pecado que você cometeu sozinho dentro do quarto? Ele viu. Mas sabe qual é o mais bacana desse texto? É que Jesus, ele chamou Mateus na condição que ele estava. Natan, o que isso significa para a minha vida? Que não importa se você tem um desses pecados que eu citei ou outros escondidos, mas significa que Jesus, ele veio te chamar na condição que você está, porque Ele quer te tirar da escravidão do pecado e te colocar na vida da graça, para que você possa entrar no paraíso e viver a eternidade ao lado dele. Glória a Deus, Senhor. Oh, a misericórdia não é dos pecadores. Deixa eu te contar uma coisa sobre os judeus. A cultura judaica é assim: quando uma pessoa dá uma festa, ela deixa as portas da casa abertas. Pergunte por quê? Porque para o judeu é assim: se eu estou dando uma festa, qualquer outro que seja judeu pode entrar comendo o que está sendo servido, mesmo sem ter sido convidado. Num outro evangelho sinótico ao de Mateus, se não me recordo, o de Lucas, diz que os fariseus, porque depois que Jesus chama Mateus, ele segue Jesus, Mateus fala: eu vou dar um banquete para ele na minha casa, e leva ele para casa para uma festa. Mateus é judeu, lembra? Tirado do meio dos irmãos para cobrar impostos. Então, ele levou Jesus para casa, a porta está aberta. Um outro evangelista diz que de fora da casa, os fariseus e publicanos comentam: olha lá, o seu mestre come com publicanos e pecadores. Então Jesus, porque acredita-se, o evangelista, que esses fariseus nem quiseram entrar na casa, que a porta estava aberta, porque Jesus estava lá dentro com pecadores. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, lá de dentro da casa, ele dá uma resposta: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. É como se Jesus desse um grito hoje para você: eu poderia vir pelos bons, mas eu vim pelos maus, para resgatar os que estavam doentes e restituir-lhes a saúde, porque eu sou o bom pastor. É isso que ele veio fazer. Só que tem um detalhe final, e eu caminho para o encerramento dessa forma. Depois que você tiver o encontro com Jesus, não dá para você mais ser a mesma pessoa. Fala para quem está do seu lado: você vai ter que mudar. Abra a boca, diga para quem está do seu lado: você vai ter que mudar. Olha aqui para mim. Mateus, ele era cobrador de impostos. Diga: cobrador de impostos. Abra a boca, ele era cobrador de impostos. Ele era ladrão, porque todo cobrador de impostos cobrava mais para ter um dinheirinho a mais. Cobrador de impostos, diga: ladrão. Ele era também um miserável, porque ele era odiado pelos judeus. Diga: miserável. Fala para quem está do seu lado: está parecendo com você, né? Está parecendo comigo também, né? Olha para mim: cobrador de impostos, ladrão, miserável, pecador.
Só que depois que ele se encontrou com Jesus, tudo isso mudou. Porque depois do banquete é igual Zaqueu, o outro cobrador de impostos. Eu vou restituir quem eu roubei e dar 4 vezes mais àqueles que eu defraudei. Mateus, de cobrador, tornou-se evangelista. De pecador, ele se tornou santo. De ladrão, ele tornou-se o homem mais honesto dos discípulos. E de miserável, ele foi elevado à graça de Deus e foi coroado como um dos santos da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o poder da misericórdia de Deus. Pergunta: qual é a sua condição? Pense. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu pecado? Mas não responde. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Jesus te chamou hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 29 de abril de 2023, às 10h26 da noite. Jesus chamou você. A sua condição já era. Agora você precisa transformar a sua vida. Não dá mais para voltar para a vida velha. 2 Coríntios 5,17: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, eis que tudo se fez novo. Aquela condição, olha aqui para mim, olha para mim, olha para mim. Aquela condição não cabe mais para você, porque a misericórdia te envolveu. A misericórdia não é uma muleta para você permanecer no pecado, porque Deus vai te perdoar. A misericórdia é um incentivo para você sair da escravidão e voltar para a vida da graça. É por isso que, isso aqui é muito sério que eu vou dizer: não iluda alguém com a misericórdia se a pessoa não tiver vontade de mudar. Forte. Eu vou repetir para você entender. Se você não quiser mudar, se você não quiser mudar, tudo que eu preguei sobre misericórdia, esquece, porque ela não serve para você. A misericórdia só serve para quem tem vontade de sair daqui para lá. Ficou claro? Por que Jesus estendeu a mão para Mateus? Porque sabia que o arrependimento dele seria sincero e ele nunca mais voltaria para a escravidão da coletoria de impostos. O que adianta você vir aqui nessa noite, levantar a sua mão, levantar os seus braços, cantar Yeshua, e não quiser sair dessa condição para a santidade? Não serve de nada. Se ninguém disse para você, eu digo hoje: você precisa se converter. Eu preciso me converter. Eu preciso. Mas se ninguém te disse que do jeito que está não dá, eu estou dizendo: ninguém mais na tua casa aguenta você. Se ninguém lá tem coragem de dizer, eu tenho. Ninguém te aguenta mais. Nem você mesmo se aguenta. Para com esse orgulho. Para de ser mentiroso, para de ser fofoqueiro, para de pensar só em você, para de ser vaidoso, para de ser tudo do teu jeito. Não, porque aqui em casa quem manda sou eu, porque eu construí tudo com meu suor, com meu morre, e eu quero ver você levar tudo na gaveta do caixão. Se não quiser sair daqui, ignora tudo que eu preguei. Ignora. E é desses sentimentos ruins que brota tudo de ruim. Falsidade, inveja, é os frutos da carne. Inimizade,
mudar, porque você sabe, né? A paróquia dividiu, então quem está indo lá na paróquia do outro padre, eu nem converso, né? Porque é aquilo, né? Eu fiquei aqui, eles não foram fiel, então eu quero que eles se dane agora. E você vai para o inferno assim, é? A gente está na igreja por causa de Jesus Cristo, não é por causa de homens nenhum. Amém ou não? Fala para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Abra a boca, diga, você está entendendo ou não, irmão? Tem gente que não abre a boca, tá gritando comigo, tá achando que é quem? Vamos resolver lá fora então, irmão. Tem muita gente ruim no mundo, sim ou não? Mas tem uma turminha dentro da igreja que, se eu pudesse, eu mandava lá pro quinto dos infernos também. Se assustou comigo? Lê a Bíblia. É que você não trouxe, mas eu vou contar para você. Diz Paulo: quanto aquele casal lá que não converte, que não quer mudar, eu entrego eles para Satanás. Está na Bíblia, lê. Aí você está chateado que eu estou mandando o povo para o inferno. Tudo bem, eu não estou mandando ninguém para o inferno, vocês estão entendendo, né? Isso aqui é retórica. Fala para quem está do seu lado, a pregação é inteligente, em nome de Jesus. Abra a boca, diga, pregação inteligente. Você entendeu o que eu quis dizer? Que na igreja as pessoas também precisam mudar. E para que essa pregação não fique de uma hora, eu encerro dizendo que Deus te escolheu, porque Ele, olhando para você nessa condição, Ele sabe que você não tem futuro ao lado dele. Vou te contar uma coisa que eu vivi e encerro com essa história. Um dia eu estava sentado, estava numa missão, e a gente foi ficar no hotel. E nesse dia, igual nessa inclusive, eu fiquei sozinho no quarto. E no quarto eu estava mexendo no celular. Sabe quando você fica vendo vídeo, foto, vendo stories, sabe? Quando você fica perdendo tempo ali. Todo mundo acho que faz isso, que tem celular. Quem não tem, glória a Deus pela tua vida. E eu estava vendo aquilo, cara. E eu comecei a sentir uma agonia no coração. Aí eu tirei o celular assim, comecei a sentir um aperto no peito. Levantei da cama, fui no banheiro, me olhei no espelho, falei: o que está acontecendo? Será que eu estou passando mal? Acho que eu vou falar com os meninos, né? E naquele momento, o Espírito Santo iluminou algo na minha mente. E ele falou assim ao meu coração: o que você estava procurando no celular? E eu, tentando dialogar com o Espírito, disse: nada, eu estava passando tempo. E o Espírito me incomodou e disse assim: na verdade você estava procurando uma coisa, mas era uma coisa que não estava no seu telefone. O que você estava procurando estava em mim. Você sabe o que eu senti quando eu levantei passando mal? Eu senti uma sensação de ansiedade. É tipo uma crise mesmo existencial, profunda. Quem aqui já sentiu ansiedade na vida alguma vez? Sabe aquele vazio, aquela coisa estranha, que você não sabe explicar? Eu estou dizendo que quem tem ansiedade está precisando de Deus. Eu, naquela situação, é que eu estava procurando uma coisa que eu não ia encontrar no celular. Era Deus dizendo assim: só eu posso preencher você. Porque você sozinho, perdendo tempo, você está nessa condição de escravo. Mas se você se abrir a minha graça e deixar com que eu preencha aquilo que você procura, eu vou te tirar dessa condição e te colocar na santidade para morar na eternidade. Às vezes o que você procura nessa condição, lá na sua
coletoria de impostos, ou seja, no seu pecado, é Deus querendo te alertar com essa pregação. Acorda, eu quero te tirar daqui e te colocar para cá. Olha para quem está do seu lado. Escolhe uma pessoa e olha para ela agora. Escolhe uma pessoa e olha. Se tiver de 3, olha de 3, isso. Fala para essa pessoa assim. Fala para essa pessoa assim. Olha para a pessoa. Olha para a pessoa em nome de Jesus. Que dificuldade é essa de olhar nos olhos? Fala para essa pessoa assim: irmão, diga, irmão, aquilo que nós estava procurando para sair da coletoria de impostos, nós achou. Amém ou não? Dá um abraço nessa pessoa em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor nessa noite.